Você sabia que existe uma chave mental capaz de pegar um homem comum e transformá-lo em uma força que ninguém consegue deter? Um código psicológico que Napoleão Hill identificou nos maiores gênios da história. Homens que não só sonharam grande, mas rasgaram o limite do impossível e o trouxeram para o mundo real. A maioria nunca desperta esse poder porque vive acorrentada às dúvidas, às opiniões alheias e ao pavor de fracassar. Mas aqueles que encontram esse segredo se tornam inabaláveis. Hoje você vai entender, com profundidade, o que realmente separa o homem comum do homem imparável. E como reconfigurar sua mente para que nada, absolutamente nada, consiga te parar. Antes de avançar, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui você aprende, sem filtros, os códigos mentais que grandes mestres como Napoleão Hill raramente expuseram em público. A forja de uma mente imparável. Prepare-se para mudar a forma como você enxerga a si mesmo e a realidade ao seu redor. A mentalidade de um homem imparável não nasce pronta. Ela é lapidada na solidão, no conflito interno e na dor. Napoleão Hill. Depois de analisar mais de 500 dos homens mais bem-sucedidos do planeta, percebeu a existência de uma linha invisível separando os que vencem dos que desistem. Essa fronteira não é talento, não é sorte, não é herança, é uma postura mental. Ele chamou isso de estado de consciência direcionada, a habilidade de sustentar uma ideia fixa na mente até que ela se materialize. Enquanto o homem comum muda de rota diante do primeiro obstáculo, o homem imparável usa cada dificuldade como combustível para reforçar sua decisão. O segredo psicológico nasce no pensamento, mas se revela na ação. Hill escreveu algo que o mundo inteiro repete, mas poucos vivem. Tudo o que a mente do homem é capaz de idealizar e acreditar, ela pode realizar. A maioria transforma essa frase em clichê. O homem imparável transforma em estratégia. Idealizar é criar uma imagem mental nítida, intensa, carregada de detalhes. Acreditar é sentir, com todo o peso da emoção, que essa imagem é possível para você. Quando visão clara e fé profunda se encontram, nasce o poder criador. O homem imparável não é o mais brilhante, é o mais convicto. Ele não se pergunta: será que vou conseguir? Ele se pergunta: quando vou conseguir? A sociedade moderna treina as pessoas ao contrário. Ensina que duvidar é ser prudente, que desistir cedo é mais seguro do que encarar o risco, que é melhor se proteger do fracasso do que avançar para o sucesso. A mente imparável entende o oposto. Para ela, o fracasso é apenas um professor com uma máscara assustadora. Hill dizia que toda adversidade traz em si a semente de um benefício equivalente ou maior. Quando um homem absorve essa lei, ele muda a maneira de interpretar tudo. Ele não foge da tempestade, ele a usa. Ele entende que o fogo que destrói também é o fogo que purifica. Autossugestão. O motor invisível do homem imparável. Aqui entramos no ponto crucial. A autossugestão. O segredo psicológico não está apenas no que você pensa uma vez ou outra, mas no que você repete para si mesmo sempre. Hill comparava o subconsciente a um solo extremamente fértil. Tudo o que é plantado ali cresce. Tanto o medo quanto a fé podem criar raízes. O homem imparável alimenta esse solo com palavras de poder, imagens de vitória, convicções de que o universo conspira a seu favor. Ele entende que o diálogo interno é o mapa que guia o seu caminho. Nenhuma conquista externa acontece antes de uma conquista interna. Enquanto o homem comum é comandado por emoções que vêm e vão, o homem imparável governa essas emoções e as coloca a serviço do seu propósito. Ele sabe que o medo pode ser convertido em coragem. A dúvida pode ser transformada em curiosidade. A raiva pode virar energia criativa. Essa transmutação emocional é a prática silenciosa dos grandes líderes. O mundo muitas vezes chama essas pessoas de frias. Em verdade, elas são disciplinadas. Não vivem reagindo. Vivem decidindo. Não lamentam o que perderam. Extraem lições.
Não esperam a motivação perfeita. Criam movimento. O segredo psicológico é simples de entender, mas exige entrega total. É a fusão entre fé inabalável e ação persistente. Hill descreveu esse ponto como o ponto de não retorno. O momento em que o homem decide que vai vencer, mesmo que ninguém acredite, mesmo que o cenário seja totalmente desfavorável. E quando essa decisão é real, algo muda no campo invisível. Portas que pareciam trancadas começam a se destravar. Pessoas certas surgem na hora exata. Oportunidades que antes não existiam passam a se alinhar. Não é porque o destino ficou bonzinho. É porque a mente mudou de frequência, e quando a mente muda, a realidade responde. Propósito definido. A raiz do homem imparável. O segredo psicológico que torna um homem imparável não é decorar as frases de Napoleão Hill, é viver seus princípios até que se tornem identidade. O primeiro deles é o propósito definido. Hill afirmava que a ausência de propósito é o ponto de partida de todo fracasso. A maioria dos homens atravessa a vida como folhas empurradas pelo vento. Reagem a crises. Obedecem às circunstâncias. São carregados. Em vez de conduzir, o homem imparável faz o contrário. Ele se levanta todos os dias guiado por uma visão tão nítida que parece já estar vivendo o futuro. Seu objetivo é tão forte que o medo perde espaço. Esse propósito, porém, não se sustenta sozinho. Ele precisa ser nutrido por fé ativa. Não é fé ingênua. É um estado mental construído através da autossugestão constante. Hill ensinava que a mente passa a acreditar naquilo que você repete com emoção e consistência. Por isso, o homem imparável escreve seus objetivos, visualiza sua conquista, repete suas metas em voz alta, sente, por dentro, como se aquilo já fosse realidade. Ele sabe que o subconsciente não diferencia o vivido do intensamente imaginado. Cada pensamento nutrido com emoção se transforma em ordem criadora. A autoridade interior é quando o homem passa a se governar. Existe um momento decisivo na jornada de um homem imparável. Quando ele deixa de tentar controlar o mundo e assume o governo absoluto de si mesmo. Napoleão Hill entendia que o verdadeiro poder nunca foi externo. A Bíblia confirma esse princípio em Provérbios 25, versículo 28. Como cidade derrubada, sem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Uma mente sem domínio é como uma cidade exposta. Não importa quão talentoso alguém seja, se ele não governa seus impulsos, emoções e pensamentos, sempre será vulnerável. O homem imparável constrói muros interiores, não para se fechar, mas para se proteger do caos. Hill dizia que a maioria das pessoas vive sob comando externo. Notícias decidem seu humor. Outras pessoas decidem sua autoestima. Circunstâncias decidem sua fé. A Escritura alerta sobre esse perigo em Efésios 4, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos, levados de um lado para outro por todo vento de doutrina. O homem imparável amadurece quando entende que a autoridade verdadeira começa no silêncio. Por isso Jesus ensinava frequentemente a se retirar para lugares solitários antes de decisões importantes. Marcos 1, versículo 35 revela. De madrugada, levantou-se, saiu e foi orar em um lugar deserto. Hill não usava linguagem religiosa, mas praticava o mesmo princípio, isolamento estratégico para alinhar mente, intenção e direção. O silêncio não serve para fugir do mundo, mas para reorganizar o centro. A autoridade interior nasce quando o homem aprende a dizer não para o ruído e sim para o propósito. Ele deixa de ser reativo e se torna deliberado. Provérbios 4, versículo 23 resume essa lei com precisão cirúrgica. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração é proteger a mente. Quem governa o interior deixa de ser governado pelas circunstâncias. Nesse ponto, o homem não precisa provar força, ela se torna perceptível na postura, na calma e na clareza de decisões. A autoridade interior não grita, ela se manifesta.
Persistência emocional. O escudo contra a desistência. Esse processo, no entanto, exige algo que poucos desenvolvem: persistência emocional. Hill observou que a maioria dos homens desiste a poucos passos do resultado, justamente quando a vida está prestes a mudar. Eles recuam. A mente comum cede. A mente imparável não desiste. Ela se adapta. Ela refaz estratégias. Mas não renuncia ao propósito. Quando algo dá errado, o homem comum pergunta: por que isso aconteceu comigo? O homem imparável pergunta: o que isso está tentando me ensinar? Essa mudança de pergunta altera o destino. Persistir não é bater na mesma porta com a mesma chave eternamente. É continuar ajustando o caminho até encontrar a porta certa. E a chave certa: blindagem mental, defender a própria energia. Outro pilar fundamental é o controle do ambiente mental. Hill advertia que a mente é profundamente influenciada pelo meio, pelas pessoas e pelos conteúdos que nos cercam. O homem imparável entende isso e protege sua energia como um guerreiro protege sua espada. Ele evita conversas vazias, opiniões tóxicas, ambientes carregados de pessimismo. Ele sabe que cada palavra ouvida é uma semente, e cada ideia repetida tem potencial de se tornar uma crença. Então ele escolhe o que planta. Por isso, sua rotina não é aleatória. É ritualística. Leitura diária que expande. Momentos de silêncio intencional. Prática de gratidão. Visualizações constantes do destino que quer viver. Ele treina o cérebro com a mesma disciplina com que um atleta treina o corpo. Emoção e razão. A fusão que gera poder. Talvez o ponto mais poderoso de todos seja a união entre emoção e razão. Hill dizia que a mente humana só alcança seu máximo quando sentimento e lógica trabalham juntos. A emoção funciona como combustível. A razão funciona como volante. O homem imparável sente com profundidade, mas decide com clareza. Ele pode estar em meio ao caos externo, mas seu foco permanece firme. Enquanto os outros se perdem em reações impulsivas, ele observa, analisa, escolhe. Essa é a verdadeira força. Não ser refém dos impulsos, mas senhor das decisões. O segredo psicológico se torna concreto quando coração e mente caminham alinhados. Quando o homem entende que cada queda faz parte do processo, cada dor é um degrau, cada atraso é preparação, ele deixa de ser escravo do tempo e passa a fluir com o ritmo invisível do sucesso. Como Hill gostava de chamar, um compasso que recompensa quem permanece firme e pune quem vive na indecisão. O homem imparável se harmoniza com esse ritmo. Ele não vive correndo. Vive avançando. Não é sobre velocidade. É sobre direção. No fim, ser imparável não é nunca cair. É jamais se permitir ficar caído. É levantar mais sábio, mais calmo, mais consciente a cada desafio. Do conceito à encarnação, tornar-se a própria mudança. Chega um momento em que as ideias de Napoleão Hill deixam de ser apenas frases bonitas e se tornam postura, comportamento, presença. É aqui que o segredo psicológico sai da teoria e se transforma em poder real. O homem imparável não fala apenas sobre mudança. Ele encarna a mudança. Hill dizia que a mente, quando disciplinada, gera uma espécie de magnetismo capaz de atrair pessoas, situações e oportunidades que vibram na mesma frequência de seus pensamentos dominantes. Isso não é misticismo vazio. É psicologia aplicada com fé, foco e ação consistente, aplicando o segredo psicológico no dia a dia, para trazer esse poder para a prática. O primeiro ponto é a rotina mental matinal. Assim que acorda, o homem imparável declara para si mesmo o que vai conquistar. Agradece como se já tivesse alcançado. Se reconecta com o propósito que o movimenta. Ele não entrega os primeiros minutos do dia às distrações. Ele planta pensamentos de força. Com o tempo, essa disciplina cria um estado de consciência elevado.
Rio chamava isso de autocontrole consciente, em vez de acordar perguntando: o que o mundo quer de mim hoje? Ele acorda decidindo: o que o mundo vai receber de mim hoje? Em seguida, ele pratica a observação silenciosa. Reage menos. Percebe mais. Discute menos. Entende mais. Reclama menos. Se prepara mais. Esse silêncio não é fuga. É domínio. Rio afirmava que o verdadeiro líder pensa antes de falar. Prepara antes de aparecer e age antes de reclamar. O homem imparável transforma isso em regra de vida. Discernimento espiritual e visão é ver além do caos. O homem imparável não reage ao que vê na superfície. Ele enxerga camadas. Napoleão Hill afirmava que os grandes realizadores pensam em causas, enquanto a maioria se perde nos efeitos. A Bíblia chama isso de discernimento. Hebreus 5 versículo 14 ensina: os que são maduros têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Discernir não é apenas distinguir certo e errado. É perceber direção em meio à confusão. Enquanto muitos entram em pânico diante das crises, o homem imparável pergunta: onde está a oportunidade escondida aqui? Rio defendia que toda adversidade carrega uma vantagem potencial. A Escritura confirma essa lei em Romanos 8 versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Note, não diz que todas as coisas são boas, mas que cooperam. Cooperação exige movimento, interpretação correta e postura mental alinhada. O homem comum pergunta por que isso aconteceu comigo. O homem imparável pergunta para que isso está acontecendo. Jesus ensinava por parábolas exatamente para provocar essa visão além da superfície. Mateus 13 versículo 13 diz: vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Ver não é olhar. Ver é compreender. Rio sabia disso quando afirmava que a mente treinada não se deixa enganar pelas aparências momentâneas. Ela atravessa o caos com visão estratégica. Por isso o homem imparável não se deixa dominar por emoções coletivas. Ele sabe que medo em massa gera decisões fracas. Salmo 112 versículo 7 descreve esse homem com clareza. Não temerá más notícias, o seu coração está firme, confiante no Senhor. Essa firmeza não vem de garantia externa, mas de visão interna. Ele entende que clareza não depende do ambiente estar calmo, mas da mente estar alinhada. Quando o homem desenvolve discernimento, ele deixa de ser tragado pelo drama e passa a liderar sua própria travessia. Ele não nega a crise, mas também não se curva a ela. Ele vê além. Missão, legado e responsabilidade espiritual. No estágio mais elevado da mentalidade imparável, o homem percebe algo essencial. Seu poder não existe apenas para benefício próprio. Napoleão Hill chamava isso de definite purpose. A Bíblia chama de missão. Provérbios 16 versículo 9 afirma: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Quando propósito pessoal e missão maior se alinham, a força se multiplica. O homem deixa de agir apenas por ambição e passa a agir por responsabilidade. Ele entende que seu crescimento carrega impacto. Hill observou que os homens mais bem-sucedidos estavam sempre conectados a algo maior que o próprio ego. A Escritura confirma em Mateus 20 versículo 26. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Serviço não é submissão cega, é direção elevada. O homem imparável constrói, lidera e influencia porque entende que sua vitória não termina nele mesmo. Nesse ponto, o medo diminui drasticamente, porque quem vive por missão não se paralisa por insegurança. 2 Timóteo 1 versículo 7 declara: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Moderação aqui significa autocontrole, domínio emocional. Exatamente o que Hill identificava nos grandes líderes. Eles sentem medo, mas não obedecem a ele. O homem imparável passa a viver com senso de legado. Suas decisões não são tomadas apenas pelo prazer imediato,
mas pelo impacto futuro. Salmos 127 versículo 1 ensina: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Isso não fala de dependência passiva, mas de alinhamento. Quando a mente, o propósito e a consciência espiritual caminham juntas, o esforço deixa de ser em vão. Nesse nível, o homem não precisa mais se afirmar. Ele sabe quem é. Ele não corre atrás de validação, porque sua identidade está firmada. Ele entende que disciplina é liberdade, foco é proteção e fé é direção. E então o segredo psicológico se completa. Uma mente governada, uma visão apurada e uma missão clara. Nesse ponto, ele se torna imparável não porque não enfrenta desafios, mas porque nenhum desafio consegue tirá-lo do caminho. Ele não foi feito para sobreviver, foi feito para cumprir. É assim que o homem deixa de apenas vencer na vida e passa a deixar marca no mundo. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal.